salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui dentro deste módulo relacionado à história da Igreja Antiga, continuando ainda um pouco meditando sobre os acontecimentos, os primeiros acontecimentos logo mesmo no primeiro século. Já estamos aqui nesta fase já findando o século I, do ponto de vista mesmo das perseguições que nós estamos vivenciando dentro do cristianismo primitivo. É interessante observarmos que, ao estudar a história da Igreja, é necessário que nós realmente possamos perceber que várias circunstâncias e vários acontecimentos vão ocorrendo ao mesmo tempo. Nós estamos aqui enfatizando um pouco, neste presente momento, a realidade das perseguições, né? Mas nós também vamos depois começar a falar um pouco sobre o desenvolvimento da doutrina católica, a realidade do surgimento do credo apostólico, a didaquê, né? O chamado de instrução dos 12 apóstolos, que nós já evidenciamos assim, evidências mesmo no século I, a realidade dos mártires, toda essa composição que nós vamos evidenciando ao longo da história. Não dá para nós estudarmos tudo ao mesmo tempo, né? É interessante nós observarmos primeiramente a realidade temática. Depois a gente vai observando outros temas para que nós possamos, então, conglomerar, digamos assim, todo esse contexto da história da Igreja, especialmente nos primeiros séculos, né? Nós vamos falar, portanto, agora, neste momento, se você bem se recorda, já havíamos mencionado algo com relação às perseguições, inclusive as próprias perseguições do Império Romano. A realidade mesmo das perseguições aos cristãos que vão se sucedendo a partir do primeiro século, e depois teremos aí pelo menos 250 anos de perseguição aos cristãos, né? Podemos assim sistematizar, vamos dizer, a partir da perseguição de Nero, o primeiro imperador que de fato persegue os cristãos efetivamente, e a partir de Nero nós vamos notar aí pelo menos até o ano 314, com a perseguição de Diocleciano, que será a maior perseguição aos cristãos aí do Império Romano, e a mais sangrenta, podemos assim dizer, a mais violenta, e também será a última, né? Essa perseguição de Diocleciano já no século IV, né? Que findará aí com o Edito de Milão, promulgado por Constantino. Mas se nós notarmos, desde o primeiro século, se nós evidenciarmos mesmo a partir de 64, mais ou menos, que é quando a perseguição aos cristãos de fato começam efetivamente, na verdade começou até um pouco antes, né? Começou aí por volta dos anos 60, até mesmo um pouco na década de 50, já observávamos algumas perseguições esporádicas aos cristãos por parte do Império Romano, né? Mas algo vai acontecer dentro dessa constituição do Império que vai sistematizar, começar um processo sistemático de perseguição aos cristãos. Nós vamos perceber, inclusive, que São Pedro ele já estava em Roma pregando, há evidências históricas de que São Pedro já estava em Roma pregando praticamente ali desde a década de 40, a década de 50 até a década de 60, ele inclusive pregava de forma bastante veemente, efetiva, né? Gostava muito de pregar ao lado do Circo de Nero, se assim observarmos ali na Colina Vaticana, num terreno bastante, inclusive, inóspito, um terreno bastante irregular, muito próximo de um cemitério, de uma necrópole, né? Podemos assim observar, e era lá onde Pedro reunia fiéis para realizar a pregação nesse território, neste lugar que mais tarde, se assim observarmos, se constituirá, irá se construir, inclusive a chamada Basílica
de São Pedro, né? A primeira basílica antiga, construída inicialmente por Constantino, no século IV, e logo em seguida a basílica que nós temos hoje, vamos dizer assim, no Vaticano, que começou a ser construída no século XVI, né? Mas se assim evidenciarmos, nós vamos notar que São Pedro já fazia suas pregações e, de alguma forma, ele tinha, digamos assim, liberdade para pregar, né? E os romanos, naquele tempo, os fiéis romanos, eles também tinham essa liberdade para prestar culto a Deus, podemos assim observar. Mas algo vai mudar, né, dentro desse contexto. Por volta do ano 64, acontece o famoso incêndio de Roma, né, por ocasião de algumas realidades que vão surgindo ali dentro desse contexto do Império Romano. Atribui-se este incêndio, esta culpabilidade, à própria pessoa do imperador Nero, justamente porque Nero era um homem, se nós fizermos uma análise assim, psicológica da personalidade e do temperamento de Nero, perceberemos que ele deve ter realmente algum tipo de transtorno mental, né? Alguns historiadores vão chamá-lo mesmo de louco, né? E ele não era tão popular perante a casta romana, até porque em meados ali do ano 64, vários soldados foram vistos com tochas, inclusive, percorrendo as ruas da cidade, como quem queriam realmente incendiar a cidade, né? Então, nós vamos notar essa realidade. Dos 14 bairros que nós tínhamos na época em Roma, nós vamos notar que vários bairros foram totalmente destruídos com este incêndio, se assim observarmos. Da mesma forma que outros bairros também tiveram muito prejuízo, né? Ficaram praticamente apenas as construções sólidas ainda erguidas, mas praticamente muita coisa de fato incendiada, e apenas 3 dos 14 bairros da cidade de Roma conseguiram realmente se manter de pé. Esse incêndio durou pelo menos 5 dias, contam alguns historiadores, e Nero foi muitas vezes acusado pelo próprio povo, pela própria casta romana, de que ele teria sido o autor destes incêndios. Obviamente que Nero não deixou por menos e quis realmente, digamos assim, encontrar culpados para sair dessa realidade de estar sendo acusado, né? Quando ele começa a trabalhar a generosidade, de abrir os jardins do seu componente, né? Vamos dizer assim, do próprio Vaticano, da estrutura vaticana, ele abrir esses jardins para acomodar as pessoas que estavam ali desabrigadas. Então, usou-se de generosidade ao mesmo tempo que ele precisava de um bode expiatório para culpar, né? E os cristãos também não eram bem vistos na cidade de Roma, nem os cristãos, nem os judeus. Mas o ambiente de Roma, criava-se ali também toda uma atmosfera anticristã. Então era fácil acusar os cristãos e manter esta acusação. Só que a realidade da perseguição aos cristãos, nessa década de 60, não se deve necessariamente por causa do incêndio. Não foi disso que Nero acusou os cristãos, né? Nero acusou os cristãos de ódio, veja bem a ironia, ódio ao gênero humano. Os cristãos eram acusados de ódio do gênero humano, ódio pelo gênero humano. Ou seja, eles eram considerados inimigos da humanidade. Foi essa acusação que Nero trouxe para os cristãos, contra os cristãos. E a realidade do incêndio seria uma consequência deste ódio, né? Então, a perseguição começa justamente nessa perspectiva, nesta prerrogativa, e nós vamos notar que, diante disso, muitos cristãos foram presos, foram mortos. Dentro desse contexto também é aprisionado São Pedro e São Paulo, eles também são aprisionados dentro desse contexto, né? A perseguição começa mais ou menos ali por volta do ano 64. São Pedro e São Paulo, eles são aprisionados, são tidos por prisioneiros por volta do ano 67, né? Vamos dizer assim, ou data aproximada a esta, né? Então nós vamos percebendo essas realidades. Você vai observar também o aprisionamento deles no mesmo calabouço, vamos dizer assim, né? Algumas tradições antigas vão falar que até o carcereiro que estava ali tomando conta mesmo, vigiando Pedro e Paulo, ele foi convertido, inclusive, e batizado pelos santos apóstolos. Então você vai notando toda essa realidade, toda essa atmosfera. São Paulo, ele foi decapitado na Via Ápia, fora dos muros, vamos dizer assim, da colina vaticana, né? Onde até hoje está presente
Foi erigida, inclusive, a chamada Basílica de São Paulo, fora dos muros, justamente essa realidade, né? E ele, por ser cidadão romano, então ele adquiriu um suplício de certa forma mais leve, uma morte rápida com a decapitação. No caso de São Pedro, como ele não tinha cidadania romana, então ele de fato foi supliciado com a crucificação, né? Conta-se a tradição, inclusive, que São Pedro não queria ser crucificado como nosso Senhor Jesus Cristo, porque não se achava digno dessa crucificação. Então, ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, né? Na colina vaticana, onde hoje você vai observar, inclusive, a Basílica de São Pedro, né? Então, você vai notando toda esta realidade, toda a atmosfera com que isso havia sendo evidenciado, né? Conta-se, inclusive, uma antiga tradição mesmo da Santa Igreja, de caráter histórico e de caráter assim bastante importante para nós cristãos, né? Que São Pedro, instigado até pelos fiéis de que ele deveria buscar refúgio fora de Roma para não ser pego, para não ser aprisionado e consequentemente morto, então ele deveria buscar refúgio fora de Roma. Quando ele de fato tem uma visão de nosso Senhor Jesus Cristo, indo em sentido contrário, e ele pergunta a nosso Senhor: Mestre, para onde vais? Né? Quo vadis? Para onde vais? Ao que nosso Senhor responde: eu estou indo para Roma para ser crucificado pela segunda vez. Ao que Pedro teria entendido que, por aquela resposta de nosso Senhor, ele deveria de fato ir a Roma e fazer cumprir de fato o que nosso Senhor mesmo disse a ele, está relatado lá no Evangelho segundo São João, de que Pedro, naquele momento, não entenderia muitas realidades, mas um dia ele iria entender que seria justamente essa realidade de também ele ser martirizado. Então você vê aí um glorioso martírio, tanto de São Pedro como de São Paulo, como também dos chamados protomártires, que foram aqueles mártires tantos e tantos desconhecidos, anônimos, e que também foram martirizados nesse tempo de Nero, do imperador Nero, né? Se assim nós pudermos notar. Nero morre por volta do ano 68, mais ou menos. Depois você tem ali uma quantidade de imperadores que vão se suceder a Nero, né? O Galba, Otão, né? Viterbo, por volta do ano 69. E depois nós vamos ter outros imperadores que não irão, vamos dizer assim, perseguir os cristãos, né? São imperadores sírios, como é o caso de Vespasiano, como é o caso de Tito. E eles, como vieram da Síria, e na Síria eles conviveram com vários cristãos, eles entendiam que não era dessa forma que os cristãos muitas vezes se comportavam. Eles não ofereciam nenhuma ameaça ao Império Romano, se nós assim observarmos, né? Mas depois de Vespasiano, depois de Tito, né, quando os imperadores morrem, entra em cena um outro imperador, parente, né, da dinastia Flaviana, que era justamente o Domiciano. É quando nós observamos aí uma segunda grande perseguição aos cristãos. Nós já estamos falando aqui mais ou menos por volta do ano 86, mais ou menos aí, quando Domiciano entra e toma o poder, vamos dizer assim, em Roma. Domiciano, diferente de Nero, ele tinha uma personalidade, um temperamento mais ameno, né? Mas justamente porque Domiciano não tinha a realidade da loucura de Nero, mas Domiciano era dominado pelo medo, vamos dizer assim. Então ele tinha medo de tudo, né? Inclusive de ter o seu trono usurpado, o que fazia com que ele tivesse muitas desconfianças, tanto por parte dos seus próprios familiares, dos seus próprios parentes, como por parte da realidade senatorial de Roma, né? E de modo que isso tornava realmente, muitas vezes, injusto diante do seu julgamento, né? E a perseguição aos cristãos no Império de Domiciano, enquanto imperador, começa mais ou menos ali por volta do ano 92 e vai passar ali 4 anos de perseguição ferrenha aos cristãos, justamente tendo visto uma outra abordagem. Já não era mais a mesma abordagem de Nero, se assim observarmos, mas uma outra abordagem. Era a abordagem no sentido de que Domiciano, por sua vaidade, ele queria de fato ser adorado, vamos dizer assim. Criava-se aquele clima, aquela atmosfera de que o imperador era tido por um deus, né? Então ele realmente queria ser adorado. Você vai observar essa realidade em alguns imperadores de Roma. Nós já percebemos isso em Calígula, nós percebemos isso em Nero, mas em Domiciano você nota que ele realmente queria manter a realidade da afirmação, da autoafirmação do império, né, sobre ele, e ele queria de fato ser adorado.
Inclusive, os judeus, se assim observarmos, pagavam até impostos para que pudessem permitir que eles adorassem o Deus verdadeiro, né? Eles eram obrigados a pagar impostos para isso, para ter liberdade de culto, ao que os cristãos não aceitariam. Os cristãos não aceitaram essa realidade. Então, Domiciano, instado por essa questão, ele acaba, digamos assim, favorecendo a perseguição aos cristãos. Inclusive, a realidade que Domiciano vivia, que Domiciano trabalhava naquele processo, era tão fanática com relação a esse medo de ter o seu governo usurpado, que ele mandou até investigar na própria Palestina os parentes de nosso Senhor Jesus Cristo com relação a essa realidade de que Jesus ele deveria ser um rei, né? Era essa a ideia. Jesus deveria ser o rei que iria governar todas as nações. E aí nós podemos lembrar que Domiciano passou a ter aquele comportamento semelhante ao de Herodes, no tempo do nascimento de Cristo, em que Herodes manda matar todos os primogênitos ali para que não nascesse, ou pelo menos não crescesse, o futuro rei de Israel, na perspectiva mundana, humana que Herodes tinha. Domiciano também tinha mais ou menos esse mesmo comportamento. Então ele mandou trazer da Palestina os parentes de Jesus, né? Alguns parentes ali ligados, inclusive a Judas, por exemplo, que seria parente de Cristo, e diante dessa realidade para interrogá-los com relação a essa questão, né? Algo que não teve muito sentido, não teve muito fundamento, ele não conseguiu efetivamente tirar nada a respeito desse interrogatório, mas só para você observar o fanatismo que ele tinha, o medo que ele tinha de que tivesse seu governo usurpado. Então são realidades que fazem com que, diante desta questão, né, nós passemos a perceber essa realidade em Domitianos, né, o Domiciano, se assim bem pudermos notar. Ele vai reinar por volta até do ano 96, quando de fato é assassinado. Veja que ele criou muitos inimigos com esse fanatismo que ele apresentara, né? Ele acaba sendo assassinado dentro dessa condição. Depois, de 96 para 97, nós temos um outro imperador, muito rapidamente, né? Que é o Nerva, se assim notarmos, e logo em seguida nós vamos ter, por volta ali do ano 98, o imperador Trajano, né? Imperador Trajano, que vai iniciar uma nova dinastia, que é a dinastia Antonina, que vai até mais ou menos ali o ano 180, a dinastia Antonina, que é formada especialmente por Trajano, por Adriano, que veio logo em seguida, por Antonino Pio e por Marco Aurélio. São os 4 imperadores ali que vão estar se sucedendo ao longo do século II, né? Interessante observarmos dentro desse contexto que ainda sob o império de Domiciano, se você notar, né, por conta dessas perseguições que Domiciano vai vivenciar, das grandes figuras ilustres que serão perseguidas e que serão também presas, aprisionadas ali no contexto do imperador Domiciano, é o próprio apóstolo João, né? O apóstolo João, evangelista, já ali com seus 90 anos, se assim observarmos, ele vai ser preso, ele vai ser lançado em um óleo fervente, né? Azeite fervendo. Milagrosamente ele consegue sobreviver a essa realidade. Você vai notando essa condição do apóstolo João. Ele vai, digamos assim, ser abolido, vamos dizer assim, né? E, consequentemente, ele será lançado para a ilha de Patmos, né? Se nós assim observarmos, e na ilha de Patmos, dentro dessa viagem que ele vai até a ilha de Patmos, ele escreve, nesse contexto, o livro do Apocalipse. Muitas realidades do próprio livro do Apocalipse que você vai observar tem muita relação com aquele contexto histórico que São João estava vivendo, né? Ou seja, a realidade do imperador, principalmente Domiciano, que foi um imperador que, de fato, foi responsável, inclusive, pela prisão do apóstolo João. Você vai notando esse contexto em que ele vai falando do contexto político, a besta, né, do Apocalipse. Nesse contexto, você percebe que a besta, de fato, corresponde efetivamente ao imperador, podemos assim observar. Então, temos 2 realidades aí, uma de Nero e outra de Domicianos, né? E logo em seguida, Trajano. Com Trajano, por volta do ano 98, ele vai governar Roma até o ano 117, nós vamos notar que Roma ela vai atingir o seu apogeu no seu império, né? Se assim observarmos, dentro do império de Trajano, Roma irá atingir o seu
apogeu. E aí nós vamos perceber dentro dessa Constituição que a realidade com que Trajano trata a perseguição aos cristãos, ela já não vai ser tão evidenciada como nós notamos com Domiciano, que era uma perseguição mais atroz e era uma perseguição não sistemática, né? Como também nós vemos com Nero. Trajano ele vai começar a elaborar as primeiras bases jurídicas, se podemos assim observar, né? A partir das cartas de um dos seus subordinados, Plínio o Jovem, que vai relatar qual é o comportamento dos cristãos dentro da província que ele governara. Então ele escreve esta carta a Trajano e a partir da carta que Plínio o Jovem ou Plínio o Moço vai falar acerca de como é que se comportam os cristãos, é que Trajano vai começar a sistematizar juridicamente a perseguição, como deve ser a perseguição aos cristãos. Então é bem interessante notarmos esta realidade, né? Nós percebemos, inclusive, que o ambiente anticristão era um ambiente bastante evidente naquele tempo, e isso gerava muitas vezes prisões e mortes, suplícios, sem uma sistemática, né? Pelo simples fato da pessoa ser cristã. Até mesmo o clima era tão evidente de anticristianismo que Tertuliano, no século III, quando ele vai escrever sobre esses episódios, ele vai dizer assim, mais ou menos, ele diz, se está chovendo, se cai uma tempestade, se está fazendo muito calor, a culpa é dos cristãos. Morte aos cristãos. Chegava ao ponto de qualquer coisa que ocorresse, até mesmo do ponto de vista climático, a culpa era dos cristãos. Morte aos cristãos. Então você vê que já existia essa cultura anticristã dentro desse contexto do império, do ponto de vista da perseguição. Trajano, de certa forma, com o seu rescrito, ele vai estabelecer uma política em que os cristãos eles vão, de fato, serem presos, efetivos, mas primeiro eles precisariam o quê? Eles precisam ser declarados cristãos, eles precisariam recusar mesmo oferecer sacrifícios aos ídolos para que realmente eles pudessem ser considerados culpados, né? Se assim observarmos toda essa abordagem dentro desse resquício, dentro desse restrito de Trajano que nós vamos evidenciar, este imperador que vai vivenciar o apogeu do império quando ele alcança sua maior extensão, se assim bem pudermos ir observando. Então, dentro dessa lógica, nós vamos perceber esta condição. Vai haver uma sistemática que Trajano vai estabelecer e essa sistemática irá acompanhar praticamente todo o século II. Os seus imperadores sucessores praticamente irão observar justamente o que está previsto nesse restrito, né? Nessa configuração que nós vamos evidenciar aí dentro desse processo. Então, você vai notar nessa abordagem que a perseguição aos cristãos ela vai começar a se tornar mais sistemática, né? Quem são aqueles que estão envolvidos ali, que foram perseguidos? Quem são os grandes nomes, se assim observarmos dentro desse contexto da perseguição? Nós podemos citar dois grandes nomes aqui, né? Já falei há pouco acerca do apóstolo João, mas João ele não foi efetivamente martirizado, né? Ele morreu até de maus tratos, também por conta da própria idade, na ilha de Patmos, né? Mas com cerca de 100 anos, altamente venerado, vamos dizer assim, por todos aqueles seus concidadãos, aqueles seus contemporâneos, né? Mas nós também poderíamos citar aqui a presença de Clemente Romano, né? São Clemente Romano, que seria o quarto Papa da Igreja, né? E apenas fazendo um adendo, é interessante observarmos, porque quando São Pedro já pregava ali na Colina Vaticana, na época em que sua pregação se efetivava ali em meados da década de 50 e 60, há registros históricos que já relatam a presença de 3 seguidores ali, dentro daquele contexto que ouviam as pregações de São Pedro. Um era Lino, que viria a ser o segundo Papa da Igreja, ele que pontificou, vamos dizer, dos 67 até 76. Outro seria Anacleto, ou Cletus, que estaria ali de 76 até 88, mais ou menos. E teríamos também Clemente, que seria de 88 a 96, né? Os 3 primeiros sucessores de São Pedro, vamos dizer assim, né? E eles já ouviam São Pedro pregando nesse contexto. E aí nós temos Clemente como essa figura bastante interessante, né? E que também desencadeou um glorioso martírio, também por ocasião da perseguição, inicialmente podemos assim observar, de Domicianos, mas também, logo em seguida, de Trajano,
se assim evidenciarmos de forma ainda sistemática. Você vai perceber que Clemente, que ele que escreveu a carta aos Coríntios, ele mesmo mostra nas suas cartas, pede desculpas, inclusive, por conta da demora das suas cartas chegarem até a comunidade de Corinto, por conta das calamidades, como ele mesmo vai dizer na carta, as calamidades que se evidenciaram por ocasião da perseguição de Domiciano. Então ele pede até perdão pela demora. Isso ele evidencia nas suas cartas aos Coríntios, né? Principalmente a segunda carta aos Coríntios, que Clemente envia. E logo em seguida, sob o império de Trajano, ele vai ser preso e vai ser também morto. Inclusive, ele é lançado ao mar, se assim pudermos observar, com uma âncora. Então, você vai observar aí um martírio também glorioso de Clemente. Uma outra que nós poderíamos observar seria justamente Inácio de Antioquia, né? Santo Inácio de Antioquia, que é justamente uma alma de fogo, podemos assim dizer, até fazendo jus ao seu próprio nome, né? Inácio vem de ignis, né? Que significa algo referente assim a fogo. Ele que morreu, vamos dizer assim, por volta do ano 104, entre o ano 104 e 107, nós vamos observar ali, ele que escreveu várias cartas, inclusive, né? Você pode observar as cartas que ele escreveu aos Efésios, aos Magnésios, aos Tralianos, Filadélfios, né? Se assim observarmos, aos Romanos, Esmirnenses, a própria carta que ele escreveu a São Policarpo, então você vai percebendo que ele escreveu várias cartas, e uma alma verdadeiramente de fogo, uma alma verdadeiramente assim empenhada na evangelização, se assim pudermos perceber. E ele também foi martirizado sob o império de Trajano, sob as feras, inclusive, né? Inclusive aqui na carta aos Esmirnenses, eu vou ler rapidamente aqui para você um escrito acerca da carta que Santo Inácio de Antioquia escreve aos Esmirnenses. É nesta carta que ele menciona a igreja, a primeira vez que a igreja ela é chamada de católica, o primeiro registro, digamos assim, histórico de referência da igreja ser chamada de católica vem mais ou menos ali entre o ano 104 e 107, século II, talvez o próprio apóstolo João estivesse vivo, quem sabe, né? Então ele diz assim: sigam todos ao bispo, como Jesus Cristo ao Pai. Sigam ao presbítero como aos apóstolos. Acatem os diáconos como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à igreja. Por legítima, seja tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por delegado seu. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Sem o bispo, não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape. Tudo, porém, o que ele aprovar, seja também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. Então você nota aqui já alguns termos que são comuns a nós, já eram aplicados no século II, como, por exemplo, o próprio termo Eucaristia, né? Até porque você vai observar que ele escreve em grego dentro desse contexto, né? Católica, né? A expressão katarholon, nós observarmos assim, concernente ao todo, né? De onde surge a expressão da Igreja Católica. Então você vê que Inácio de Antioquia, ele já vinha evidenciando nas suas cartas esta realidade e foi morto, se nós assim pudermos perceber, ele foi morto junto às feras, né? Sendo inclusive lançado contra as feras, e ele mesmo dizendo que é trigo moído, vamos dizer assim, pão moído ali, fazendo alusão inclusive à própria Eucaristia, né? Para ser alimento das feras, para que aquele testemunho também pudesse alimentar a fé daqueles que viriam em seguida. Então você vai vendo ao longo dessa realidade uma série de eventos, de testemunhos, de mártires que vão sendo evidenciados à medida que nós vamos notando essas perseguições. A igreja vai crescendo à medida que ela vai se desenvolvendo com relação aos martírios, às perseguições que vão acontecendo por ocasião do próprio Império Romano, né? E nós vamos notar que dentro desse contexto do Império, várias províncias
estavam vivenciando a realidade da perseguição. Ela não se configurava apenas a Roma, mas várias províncias, nós vamos notar isso, do próprio império mesmo, né? Províncias ligadas à Síria, províncias ligadas à Trália, né? A Dalmácia. Você vai observando uma série de províncias que vão estar ali, digamos assim, evidenciando também a realidade da perseguição. Então você vai notando esta quantidade de missionários que vão sofrendo o martírio, tantos quanto anônimos, mas tantos que têm até os seus registros em atas, né? Aqueles que viam aqueles martírios, eles registravam em atas. É o que nós vamos fazer em um determinado momento do nosso curso, para que nós possamos compreender um pouquinho esta realidade, dentro de todo o processo de história da igreja, nos seus primórdios, da igreja primitiva. E você possa ir acompanhando com a gente esse itinerário espiritual para que a gente possa, de fato, efetivamente, ir buscando uma verdadeira e real conversão ante esses primeiros cristãos que desbravaram com o seu sangue o rumo mesmo uma eternidade, né? Desbravaram com seu sangue mesmo os caminhos que nos levariam para a eternidade. Peçamos à Virgem Maria que ela nos acompanhe nesse itinerário e nós possamos ir de fato compreendendo o que se passa dentro desse processo da história da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,